falei, e todo dia sintonia de reinventar meu mundo. Boa noite! Cada gota eu mergulho fundo, não quero mais perder nenhum segundo. Sempre começo minhas lives com essa música que eu acho maravilhosa. O nome é Seja Leve. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos! Como é que vocês estão? Já estão com a água de vocês aí? Tem uma seguidora minha que só assiste minhas lives com a garrafinha dela. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, acho que está alto. E aí, gente, como vocês estão? De onde vocês são? Tô vendo gente aqui que eu já conheço, tô vendo gente nova. Nós vamos falar, como sempre, sobre essa constelação, sobre a expansão da consciência, sobre autoconhecimento, sobre você ter... Baixar aqui mais um pouco. Sobre você ter conhecimento sobre si mesmo, para que você consiga lidar com todas as adversidades da vida de uma forma muito mais saudável, para que você tenha relacionamentos mais saudáveis. E quando a gente fala sobre relacionamento, a gente fala sobre todos os tipos de relacionamento. Então, eu sou Sara Andrade, sou advogada, sou consteladora familiar com 2 formações e sou estudante de psicologia. Venho aqui para ajudar vocês de alguma forma a conseguirem lidar melhor com vocês mesmos e, consequentemente, com as pessoas que estão ao redor. Nosso tema de hoje é muito importante, de importância muito, muito grande. Então, eu peço para que vocês coloquem aí, mandem no aviãozinho para algumas pessoas que vocês achem que precisa deste momento. As minhas lives sempre são mais rápidas, eu tento fazer o mais rápido possível, de forma mais objetiva, de forma que vocês consigam realmente entender o assunto. Então, preparem-se para os 40, 45 melhores minutos da sua noite. Nesse momento em que a gente está se acalmando mais, né? Levando a energia feminina, que é essa energia da calma, para falarmos sobre relacionamento, sobre posição no sistema familiar. E como eu sempre falo, a constelação, quando a gente fala de constelação, expansão da consciência, tudo gira em torno de relacionamento. Tá? Relacionamento seu com seus pais, relacionamento seu com seu filho, relacionamento seu com o seu cônjuge, relacionamento com quem quer que seja. Inclusive na constelação a gente fala sobre relacionamento também com o dinheiro, também com a doença, tudo é relacionamento. Então, para falarmos sobre... Boa noite, Marcelo! Oi, Robson! Então, gente, como eu já estava falando, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Manda esse coraçãozinho, esse aviãozinho aí pra quem você acha que precisa assistir essa live e que merece ter esse conhecimento e aplicar na vida, né, este conhecimento. Então, para falarmos sobre o seu lugar no seu sistema familiar, não podemos deixar de falar de uma das 3 leis que a constelação preconiza. Na verdade... Se você utiliza essas 3 leis, tenta utilizar essas 3 leis, ou faz uso quando é possível essas 3 leis, que seriam necessárias, né? Mas quando é possível, a sua vida, ela dá um salto, assim, gigantesco, sabe? Em relação a vários fatores, em relação a todos os fatores. E quando você vai aprendendo a lidar, quando você vai entendendo essas leis e vai aplicando a sua vida, você vai vendo a fluidez, você vai vendo como fica saudável, você vai vendo como os seus valores eles vão sendo melhor direcionados. Não é que você vai mudar os seus valores, mas você vai vendo como eles vão sendo melhor direcionados. Então, para falar sobre o seu lugar no seu sistema familiar, acho que muita gente já deve ter ouvido falar sobre isso, o meu lugar no meu sistema familiar, mas o que seria isso? Primeiro que a constelação ela só fala de amor. Tudo que a constelação fala tem amor ali. Tudo. Deixa eu beber uma aguinha aqui, gente, que eu já comecei acelerada. Tem dia que eu estou mais acelerada. Hoje é um deles. Então, a constelação, quando a gente fala de constelação familiar, que é a expansão da consciência, né? A gente sempre fala de amor. E existem as 3 leis do amor, que são a lei do pertencimento, que é você pertencer ao seu sistema familiar. A lei do equilíbrio, que é a lei também conhecida como dar e receber, e lei da ordem, que é a lei da hierarquia. Nosso tema de hoje, ele sempre vai ter por base todas as leis, mas ele evidencia mais essa lei da hierarquia, tá? E o que seria isso? Bert Hellinger tem uma frase que é bem famosa, que ele fala assim: quem veio antes precede aos que vieram depois.
Então, o que significa isso? Significa que você sabe que os seus pais vieram antes. Você veio depois dos seus pais. Então, os seus pais são maiores do que você. Hoje nós vamos falar sobre a sua posição como filha, ou seja, a sua visão. Deixa eu trazer aqui os bonequinhos que muita gente gosta, eu também adoro. Então, é a sua visão como filho. Eu vou até colocar aqui. Aqui são os seus pais. Sua visão como filho, né? Você era bebezinho. Deixa eu baixar mais um pouquinho. Isso. Você era bebezinho. Não importa o tamanho que você tem. Você cresceu um pouquinho. E depois você cresceu mais um pouco. Tá? Então, não importa o tamanho que você tem. A sua visão com relação aos seus pais. A sua visão, você sendo pai ou mãe, com relação aos seus filhos. A sua visão para o seu cônjuge, você sendo a mulher, seu cônjuge, ou o homem, seu cônjuge. E a sua visão para os seus irmãos. Todas têm um grau de importância enorme. E se você não é pai, não é mãe ainda, tal, queira ser, ou enfim, se você não quiser ser, enfim, tudo bem. Mas todas essas nomenclaturas que eu mostrei aqui são de extrema importância. Então, vamos começar falando sobre a lei, esta lei que o Bert Helling sempre falava. Até hoje, né? Morreu, mas até hoje é falado em todos os locais. Que é essa lei da hierarquia. Que seria o quê? Como eu havia falado antes, quem veio antes precede a quem veio depois. Ou seja, os seus pais vieram... Seu pai, aqui... Seu pai e sua mãe vieram antes de você. Vou falar como você é adulto, né? Porque todo mundo que tá me assistindo aqui já é adulto. Então, eles vieram antes de você. Portanto, eles são maiores do que você. Porque eles vieram. Vocês vão ver como é interessante. Todas essas nomenclaturas mostram posicionamentos um pouco diferentes. Um pouco não. Todas as nomenclaturas mostram posicionamentos diferentes. Então, você veio depois dos seus pais, você é menor que eles. Sempre você vai ser menor que eles. Quando você aprende a entender o seu lugar de filho diante dos seus pais, né? Quando você aprende a entender este lugar aqui, é que a sua vida vai ter fluidez. É que você vai ser saudável. E como entender isso? Aceitando que eles são maiores. É interessante que eu faço atendimentos, né, de constelação sistêmica. E algumas das vezes, quando é necessário, quando é preciso, eu pergunto como é que a pessoa está se sentindo diante dos pais, ou diante do pai, ou diante da mãe. Depende da dinâmica que aparecer ali. E muitas das vezes elas falam, eu me sinto do mesmo tamanho, eu me sinto maior. E isso vai gerando a dinâmica, que o campo o campo sistêmico, o campo morfoenergético vai mostrando pra gente. Então, é de grande importância que você consiga não só entender, verbalizar e saber que você é menor do que eles, mas você de fato sentir. E por que é que você não consegue se sentir menor do que os seus pais? Porque você tem uma faculdade, seus pais não tinham, vamos supor. Porque você tem uma condição financeira melhor do que a dos seus pais. Porque você se acha mais esperto do que os seus pais. Porque você acha que tem que cuidar dos seus pais fisicamente, emocionalmente, financeiramente. Porque eles não aguentam. Porque você acha que deve gerenciar a vida financeira dos seus pais. Porque eles não sabem fazer. Então, todas as vezes que você se coloca neste lugar, você está se sentindo maior do que os seus pais. Aí você pode estar se perguntando, Sara, mas eu preciso ajudar os meus pais. Você precisa e você pode, mas você ajuda estando no seu lugar menor. Quem veio antes sabe mais do que você. Sempre quem veio antes vai saber mais do que você. Quem veio antes viveu mais do que você. Você pode até ter, entre aspas, sofrido mais do que aquela pessoa, mas ela sabe mais do que você. Então, da mesma forma que você é menor do que eles são menores do que os seus avós, os pais deles. Portanto, se você estiver cuidando, por exemplo, do seu pai ou da sua mãe, e ele já estiver velhinho, bem velhinho, e ele já não tiver mais senil, enfim, talvez, né, se chegar a esse ponto, digamos assim, e ele disser, eu não quero tomar banho hoje, eu quero passar um dia todo sem tomar banho, e você ficar insistindo para ele tomar banho, você ficar insistindo para ele comer, você ficar insistindo para ele fazer outras coisas, ou mesmo que não seja senil,
Entenda que, por mais que você queira o bem dele, você não precisa se colocar neste papel a todo momento, entendeu? Você não precisa gerenciar as finanças dele. Ah, mas ele não sabe mais gerenciar. Tudo bem, se é necessário como forma prática, você faz. E isso não é abandonar os seus pais, mas sempre se coloca menor que ele. Sempre entende que você é menor que ele. E aí a gente pode falar sobre a honra, que é um dos fatores de extrema importância, que dão muita dor de cabeça para muitas pessoas, porque elas não entendem o que é a honra, o que é honrar esses pais, se sentir menor e honrar esses pais. Então eu vou falar aqui para vocês sobre a honra. Honrar os seus pais não é você estar com eles o tempo todo se eles forem pais narcisistas, se eles forem pais que não são bons para você. Honrar os pais não é você ajudá-los financeiramente para tudo que eles precisam. Não é estar com eles sempre, não é presenteá-los sempre, não é pagar um plano de saúde, não é estar emocionalmente com eles, não. Honrar os pais é você aceitá-los do jeito que eles são. É você aceitá-los, é você aceitar que eles são maiores do que você e que você sempre vai ser menor do que eles. Quando você se coloca no mesmo tamanho que ele, você vai se sentir concorrente dele. Quando você se coloca maior do que ele vai estar ali, como ele vai estar ali menor, você se sente superior e você jamais vai ser. Eu fiz um atendimento que foi bem interessante. Eu perguntei à pessoa, no momento, como ela estava se sentindo diante da mãe dela. Era uma dinâmica com a mãe dela muito forte, muito linda. E ela disse que não conseguia se sentir do mesmo tamanho e nem menor. E aí, no meio da dinâmica, a gente foi fazendo outras dinâmicas para poder voltar àquele ponto. Porque quando a gente faz dinâmicas de constelação, a gente inicia e vai vendo como o processo vai acontecendo. Com o tempo, a gente vai fazendo com que aquela dinâmica inicial ela seja transformada numa dinâmica que fique melhor para ela. Se ela conseguir fazer aquilo no momento da constelação, ótimo. Ela já pode sair aliviada. Se ela não conseguir, minha forma de trabalhar, passo exercícios e passo frases sistêmicas para que ela vá conseguindo com o tempo. Porque o meu objetivo é justamente esse. Que você que está aí, que você que vá fazer uma constelação que fez comigo, que você demore muito a voltar. Por quê? Que você tenha esse vida sistêmica, que você consiga ver de forma sistêmica outros aspectos da sua vida, que você aprenda. E aí, quando você voltar para mim um dia, você já vai estar tendo iniciado ali a cura com relação a outros aspectos também. Então, interessante é que ela não conseguia. E aí, quando a gente fez outros movimentos e voltou, ela disse, Sara, eu acho que eu não tô conseguindo ver a minha mãe menor que eu. Não é pelo fato de eu me achar melhor que ela. É porque eu sou muito alta. E ela é muito pequenininha. Então, chegou essa imagem na minha cabeça e eu não estou conseguindo. Olha que interessante, né, gente? Que interessante. Ela falou isso na hora, no momento. E a gente fez mais outras dinâmicas e tudo. Pra que ela conseguisse sentir. Muitas pessoas, elas conseguem falar algumas frases. E eu, no meu atendimento, eu uso de muita honestidade. Muita sempre. E eu prezo por isso e peço para que o cliente também me fale com muita honestidade. Se ele está, de fato, falando aquela frase porque ele está tentando sentir aquilo, ou se ele já está sentindo aquilo. E quando ele já está sentindo aquilo, a gente continua aquela dinâmica seguindo dali. Quando ele está falando, mas ainda não conseguiu sentir, a gente volta uma outra dinâmica, busca uma outra dinâmica para encontrar realmente a causa e volta ali. E foi bem interessante quando ela falou. Portanto, você sempre vai ser menor do que os seus pais. E agora você como pai, você como mãe, com certeza aí tem muita gente. Você como pai, como mãe. Você sempre vai ser maior do que os seus filhos, como eu havia falado. Então, não se ache menor do que os seus filhos. Não deixe que o seu filho se ache maior do que você. Não permita que isso aconteça. Você precisa se posicionar desta forma. Ah, Sari, como faz isso? É com autoritarismo? Não. É demonstrando que você é pai, que você é mãe. Então, você sempre vai ser maior do que qualquer filho seu. Por mais que o seu filho esteja maior em estatura, né? Então, você sempre vai ser maior. Ah, mas o meu filho é violento comigo, eu tenho medo dele. Isso é um fato prático, como eu estava falando. É um fato prático que pode fazer com que você se afaste do seu filho. Mas mesmo você se afastando dele, você tem esse amor por ele. Isso é uma questão de, digamos assim, em alguns casos até de vida, né? Uma questão de
estar longe para poder prezar pela própria vida, mas que você sempre vai ser maior do que os seus filhos, tá? Então, na lei da hierarquia, voltando, a gente vê que os filhos são sempre menores que os pais e o inverso da mesma forma. Agora vamos entrar neste âmbito aqui, que é muito, muito, muito legal. Muitas pessoas têm interesse porque a gente sempre fala de relacionamento. E a minha demanda maior, assim, maior, é relacionamento. As pessoas vêm constelar muito, muito, muito sobre relacionamento com o namorado, com o cônjuge, com uma pessoa que ela está conhecendo, com o ex-marido, inclusive até com quem já morreu, porque é possível fazer constelação. E sempre, a maioria das vezes, né, a maioria dos casos, sei lá, acho que 85% dos casos, já foi mais. Hoje em dia, 85% mais ou menos dos casos é para constelar relação conjugal. E é bem interessante, por quê? E agora, como é que a gente fala em hierarquia, em posição, quando a gente fala em relacionamento conjugal? Alguém sabe me dizer aí? Se alguém me disser como é que eu tiro cartinha no final para esta pessoa. Se alguém me disser como é que é. Se ninguém me disser como é que eu vou seguindo aqui. Quero saber. Vou tentar ajudar, tá, gente? Os pais são maiores do que os filhos e sempre serão. Por quê? Porque quem veio antes precede quem veio depois. Portanto, os filhos que vieram depois vão ser sempre menores do que os pais. E o casal, como é que é? Deixa eu ir anotando aqui. Picoliadre respondeu. Vocês mandam as mensagens, elas demoram um pouquinho pra chegar. Mas eu tô vendo aqui que Picoliadre respondeu. Adriana Pereira respondeu. Isso. Então, gente, eu tô anotando aqui, tá? Então, gente, exato. Lado a lado, como iguais. Muito bem, gente. Muito bem, meninas. É o seguinte. Como é que acontece? Não é porque eles são um casal, tá? Que eles vão ser exatamente... Não é porque eles estão lado a lado. Não é porque eles são como iguais. Apenas isso. É também por isso, tá? Mas não é apenas isso. É porque eles chegaram... O motivo é este. O que vocês responderam está correto, mas o motivo é que eles chegaram ao mesmo tempo. Não tem como o homem chegar próximo à mulher antes, ou ela chegar próximo a ele antes. Eles chegam juntos. Então, aqui, a gente não utiliza essa lei da hierarquia como a gente usa dos filhos com os pais. Que os filhos jamais vão conseguir ser do tamanho dos pais, porque eles jamais vão conseguir pagar o que os pais fizeram, tá? A única forma que tem de amenizar um pouquinho que os nossos pais fizeram por a gente é fazendo por um outro. É fazendo por um filho. É a única forma que existe de amenizar um pouco. Mas, de fato, a gente nunca vai conseguir. Quem respondeu também foi Gi Castelo Branco. Iguais, exatamente. Então, o que acontece? Aqui, a gente não lida com essa lei da hierarquia, da forma que eu estava falando. A gente lida com a lei do equilíbrio, que é uma das leis mais maravilhosas que eu acho. O equilíbrio entre dar e receber. Então, quando os casais, eles estão ali como iguais no sistema familiar, o relacionamento deles vai estar equilibrado. Só que, na maioria das vezes, o que é que acontece? Um se sente maior do que o outro. Carmen disse assim, entre os cônjuges não há hierarquia, pois ambos chegam no sistema. Exatamente, Carmen. Carmen Leal. Exatamente, Carmen. É exatamente isso que eu tava falando. É porque como chega depois as mensagens, aí... Exatamente isso. Eles chegam juntos. Então, em muitos casais, o que é que acontece? O homem se acha maior do que a mulher. Por quê? Porque, digamos, ele ganha mais do que ela. Ou até só ele trabalha, ela não trabalha. Ou vice-versa, ela se acha maior porque só ela trabalha, ele não trabalha. Ou porque ela tem um sistema familiar em que era matriarcal, ela aprendeu desta forma e ela o trata como um filho, por exemplo. E as mães são maiores do que os filhos. Lembra que eu falei? Ou ele a trata como uma filha. E os pais são maiores do que os filhos. Também falei antes. Então, aqui não existe a hierarquia. Existe o equilíbrio. Deve haver
o equilíbrio, para que um casal seja saudável, para que um casal consiga lidar da melhor forma possível com este relacionamento. Infelizmente, não é o que acontece. Quantos casais vocês já viram aí, vocês perceberam e disseram, nossa, ela parece a mãe dele? Quando a mulher fica tratando o marido ou o namorado, enfim, de forma que você já comeu, não é como uma forma, não estou falando sobre um carinho, tá? Um carinho de ter preocupação, de cuidado, de amor, não. Eu estou falando aquela forma de filho mesmo. Você já comeu, meu amor? Você já tirou a sua roupa de não sei onde? Deixa aqui que eu vou fazer pra você. Antes do cara pedir, a mulher já tá fazendo. Ou vice-versa. O homem tratando como uma filha. Tem casal, e aqui eu não estou fazendo uma crítica, porque as pessoas lidam da forma que elas acham. Mas eu não acho interessante, não é interessante, na visão da constelação sistêmica, quando um marido ou um namorado chama o outro de filha, minha filhinha, ou de mãe. Quando ele chama e faz... Não tem casal que chama? Você é minha maninha, por exemplo, você é o meu paizinho. Meu paizinho, sem você eu não vivo. Esse tipo de coisa, assim. Isso não é bom, isso não é uma energia legal pra se ter entre um relacionamento. Então, se você faz isso, testa não fazer. Mas você vê casais em que as pessoas se tratam desta forma. E isso eu tô falando do tratamento só do falar, né? Do chamar, por exemplo. E que vai muito além. Ele trata tanto como um filho que ele acaba se comportando como um filho. E isso é péssimo, porque ali ela está se colocando como maior. Da mesma forma, o inverso. Trata tanto como uma filha que se coloca como. Então, é muito ruim, gente, para o casal. Portanto, essa lei do equilíbrio, que é a lei entre o dar e o receber de forma igual, que é o quê? É a mulher dar para o homem de forma que ela dê um espaço para que ele também dê para a mulher. É uma balança linda, que eu já falei aqui em lives e conteúdos de vídeos, que eu falo só sobre essa lei do equilíbrio, ou relacionamentos que estão desequilibrados, que para equilibrar, a mulher tem que dar um pouco, deixando um espaço para que ele dê um pouco a mais. E ele dá um pouco a mais, deixando espaço para que ela dê um pouco a mais. E um pouco a mais, e assim sucessivamente. Porque esse pouquinho aqui, ó, que foi dado a mais, faz com que o outro tenha vontade de fazer um pouco a mais, entende? Sempre equilibrando. É um desequilíbrio, eu falo, né, que é um desequilíbrio para que haja o equilíbrio entre o casal. Então, a lei do equilíbrio com relação ao casal deve ser desta forma. Portanto, recapitulando, os pais são maiores do que os filhos sempre, os filhos são menores do que os pais sempre, os cônjuges, namorados enfim, a pessoa que você está conhecendo tem que ser sempre igual em equilíbrio, mesmo tamanho. E agora, vamos falar sobre os irmãos. Essa é uma parte muito interessante que a gente fala. Eu vou deixar os cônjuges aqui, o pai e a mãe. Então, essa parte sobre os irmãos é de um grau de importância muito grande. Por quê? Porque aqui a gente entra na lei do pertencimento. E por que lei do pertencimento? Porque para que essa lei seja cumprida, para que essa lei exista, você não pode excluir alguém do seu sistema familiar. A exclusão de alguém do sistema familiar e os segredos de família são os dois fatores principais para que você venha a ter problemas na sua vida com relação a todos os aspectos. Com relação ao aspecto familiar, com relação ao aspecto financeiro, com relação ao aspecto de saúde, enfim, qualquer aspecto que você tenha na sua vida. Então, a gente lida com essas duas situações. No caso, a exclusão de alguém do seu sistema familiar e o segredo de família. Então, aqui eu não falei que a gente ia falar das 3 leis? Aqui a gente fala sobre a lei do pertencimento. Aqui a gente não vai ver tanto como no casal a lei do equilíbrio e nem tanto a lei da hierarquia como a gente viu com pai e com mãe, tá? Não tanto, mas todas elas sempre estão juntas. Apesar de no casal não existir hierarquia entre eles, tá? Vai existir com relação a outras situações. Então, como é que acontece? O casal teve um bebê aqui. O bebezinho lindo deste casal. Este aqui foi o primeiro filho, tá? E o filho foi crescendo, crescendo. E aí, depois que ele já estava desse tamanho aqui, o casal teve um outro bebezinho. Um outro bebê.
Então, aqui veio o segundo filho. E aí, quando esse bebezinho já estava desse tamanho, quando esse daqui já estava maior, desse tamanho, esse aqui cresceu. E o outro cresceu também, digamos que tenha sido uma menina. Enfim, eles foram crescendo e ficaram todos adultos, tá, gente? Eu não tenho aqui vermelho, vai amarelo. Ficaram todos adultos. Tem 3 irmãos aqui, 2 meninas e um menino, os pais e eles. Esse aqui foi o primeiro filho. Esse aqui o segundo, esse aqui o terceiro. Então, lembra que eu falei no começo, quem veio antes precede a quem veio depois? Os maiores que existem aqui são esses, os pais. E aí, quando a gente vai falar de irmãos, não necessariamente a gente vai falar sobre tamanho, mas a gente vai falar sobre o posicionamento dele na família. É diferente, tá? Então, se você... Vamos falar sobre 3 filhos aqui. Se você é o primeiro filho, você tem um peso diferente dos outros 2. Você tem uma responsabilidade diferente dos outros 2. E não é porque você precisa fazer mais. Não é porque os seus irmãos são menores e você vai precisar ajudar. Apesar disso também ter a ver, óbvio. Mas é porque quando seus pais tiveram você, eles não sabiam nada sobre ter filhos. Foi ali que eles se tornaram pais. A primeira vez que se tem, né, um bebê, é ali que a mãe se torna mãe e o pai se torna pai. Com o segundo e com o terceiro, eles já são pais de alguém. Então, muitas das vezes eles não têm uma vida financeira ainda organizada. Então, esse bebê aqui teve toda essa energia, a energia tanto do amor, da alegria, mas a energia dessa insegurança, a energia dessa questão financeira. Então, ele vai ter um peso maior. Este daqui já vai ter um peso menor do que este daqui. Por quê? Porque além dos pais já saberem o que significa ser pais, é como se os pais fossem dividir o peso com os filhos. Um peso só para os filhos. Me falem se voltou. Eu acho que voltou. Deve ter caído, travado um pouquinho, mas voltou, porque aqui tá chovendo. Mas eu troquei aqui, a minha internet deve ter voltado. Então, vou voltar um pouquinho que eu tava falando aqui. É como se, entre aspas, tá, gente? É como se os pais tivessem que distribuir um peso entre todos os filhos. Então, esse aqui estava com peso maior, esse aqui está com peso um pouco menor, e esse caçula é que está com peso mais leve de todos. Tanto é que o caçula, ele geralmente é o mais atrevido, né? Quando você vê, o caçula é o mais atrevido. E esse caçula, ele fica com peso menor. Porém, lá na frente, ele se sente, às vezes, em dívida. Por quê? Porque ele é o menor, foi o que recebeu mais amor. Por que ele foi o que recebeu mais amor? Não é porque eu posso dizer, meus pais gostam mais do caçula. Não, não é isso. E você até dizer, não, meu pai, ele gosta mais do mais velho, ele gosta mais do filho do meio. Não é isso. O que a gente fala, o que a gente quer dizer com isso? É porque tinha mais gente para dar amor para ele. Não tinha só os pais, não tinha só o irmão primeiro. Tinha... Além de todos esses, ainda tinha um irmão, o segundo, entende? Então, dessa forma que é feita. Porém, o que acontece? Qual é a questão que acontece muito aqui? Temos 2 questões interessantes. Primeiro, o segundo filho é mais, como a gente pode dizer, desenrolado, tá? Então, ele quer ter atribuições, ele quer ter a energia que está com o primeiro. E o primeiro filho mais velho, ele é mais descansado. Não é da personalidade dele, não. É porque ele está no lugar errado. E o que acontece? Esse filho aqui, ao invés de estar nesse lugar, está nesse lugar. Este filho aqui, ao invés de estar nesse lugar, está aqui, ó. No lugar de filho caçula. É aquele que não tem tanta responsabilidade na vida e tudo. Ele foi quase que colocado para fora. Aqui, ó. Quase que colocado para fora do seu lugar. Quando este filho, que é mais novo, se sente aqui nesse lugar, fica muito pesado para ele. Porque o peso atribuído a ele é mais leve. Então fica muito pesado para ele. Se você é filho mais novo, se você é o caçula, e se você se colocou neste lugar aqui, aprenda a dividir o peso. Você não precisa pegar esse peso todo para você. Você não precisa abarcar tudo, tá? Então, isso aqui... dá muita complicação na vida, porque esse aqui se torna muito pesado e esse aqui se torna muito mais leve. O fato de se tornar muito mais leve faz com que essa pessoa aqui não tome atitude nada na vida. Do jeito que esse aqui toma muitas e fica sobrecarregado com um peso que não é dele, este daqui vai se sentindo tão leve que ele acaba sem buscar o que ele precisaria buscar, entendeu? Porque ele nasceu primeiro.
Então, ele aguenta mais. Ele veio antes, ele vai aguentar mais. Entendeu? Então, aqui nesta ordem. Uma outra questão. Agora vamos voltar. Os bonequinhos botar na energia, né? Na energia que eles estavam. O mais velho, do meio, mais novo. O que acontece muito? Aqui, esses pais tiveram esses filhos. Tiveram o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho. Só que acontece muito aquele segredo de família. Ou mesmo que não seja. A mãe teve o primeiro filho. Aqui. Depois a mãe teve um segundo filho que foi abortado. Deixa eu baixar aqui para vocês verem bem. Afastar. O segundo filho, ele foi abortado, tá, gente? Então, ele não nasceu. Esse filho aqui, ele é o segundo? Ele não é o segundo filho, ele é o terceiro filho. E esse aqui é o quarto. Então, é de extrema importância que ele saiba o lugar dele. Não é só que ele saiba, tá, gente? É que ele sinta o lugar dele, ele sinta que é o terceiro filho. Muitas vezes, a mãe, eles até não vivem isso, mas ele sabe que existia um segundo filho. É ruim? É, porque ele não se coloca no lugar, mas é até menos ruim, vamos dizer, um pouquinho menos prejudicial do que quando isso aqui é um segredo. Imagine quando é um segredo. Sabe o que acontece muito? Filhos que vêm depois de abortos, eles se sentem muito... Como a mãe disse que ele era o segundo filho, a mãe passou a vida inteira dizendo, você é o meu segundo filho, você é o meu segundo filho, ele se sente como segundo filho. Então, ele se sente no lugar desde que foi abortado aqui, ó. E o que acontece? O que foi abortado, ele não está na vida mais. Ele morreu. Então, esse filho aqui se sentindo como segundo e segundo lugar, ele se sente morto. Muitos deles se sentem com um pé na vida e um pé na morte. O que ele pode chegar a ter? Muitos casos, não é que é uma regra, mas em muitos estudos, em muitos casos acontece. Ele vai se sentir como o filho abortado, ele vai se sentir morto. Muitas das vezes ele vai desencadear o quê? Uma depressão, uma tentativa de suicídio. Então, quando a gente faz uma constelação que coloca ele no lugar dele, eu não tenho aquele lugar, esse lugar aqui é do meu irmão. Esse lugar de morte é do meu irmão, o meu lugar é de vida. Pode parecer termos fortes, mas é assim mesmo que a gente lida, tá, gente? Então, esse é o lugar de morte do irmão, esse é o lugar de vida dele, ele é o terceiro. Portanto, que ele tenha o lugar dele. Muitos segredos, eles... Quando você não sabe, né, no caso, lógico, é um segredo e você não sabe isso, você leva para uma constelação para você entender qual é o seu lugar na família, qual é o meu lugar na família. E aí, quando a gente abre uma constelação e a gente vai colocando os bonequinhos, ele consegue se sentir nesse lugar aqui de terceiro filho. Porque, de fato, ele é. E aí, algumas vezes a gente pergunta, ele não sabe se teve um aborto. Algumas vezes ele sabe que teve um aborto. Algumas vezes depois ele vai perguntar à mãe. É algo assim, não é mágica, mas é mágico. Eu falo que a constelação não é uma mágica, mas às vezes é mágico. Então, quando ele se coloca no lugar de terceiro, aí sim, aí a vida dele vai andar. Porque ele não precisa mais ficar, é como se fosse, tá, gente? Não que seja. Mas é como se ele carregasse uma culpa, ele carrega um peso enorme, é como se fosse uma culpa. Ele está até culpado por estar ocupando o lugar do irmãozinho dele. Em alguns momentos também é visto em constelação, que nem a mãe sabia. Inclusive, isso aconteceu comigo, foi bem interessante. Que agora é um outro caso sobre irmãos que eu vou contar pra vocês. Por exemplo, os pais tiveram... Eu acho que eu não tenho 2 bonequinhos iguais aqui, mas vocês imaginem que são, tá? Não são iguais, que ninguém é igual, né? Mas eles tiveram gêmeos. Os pais tiveram gêmeos. Depois eu vou contar o que aconteceu comigo. Nessa parte, tiveram gêmeos. E aí? Como é que fica? Como é que fica quando são gêmeos? Sobretudo univitelinos, que estavam ali numa célula só, que foi dividida, né? Porque os bivitelinos, a gente diz que são... Os bivitelinos são gêmeos. Foram 2 células ali que foram se desenvolvendo e nasceu um bebezinho e outro. Já os univitelinos, que são gêmeos idênticos, era uma célula só que se dividiu. Então, a gente diz que são os gêmeos clones. A gente não, né? A ciência, algumas pessoas utilizam esses termos, são os gêmeos clones. Porque ali é a mesma carga genética, apesar de que com o tempo as mutações vão ocorrendo. Mas eu digo no momento ali. Então, sejam gêmeos univitelinos ou bivitelinos, sobretudo os univitelinos, como é que fica no sistema? Porque existe o momento da fecundação
que foi um só, porque era uma célula nos univitelinos, existe o momento do nascimento, né? Então, por exemplo, eu sou a quarta filha da minha família. Digamos assim, os filhos nascidos, eu sou a quarta filha, eu sou gêmea univitelina. E eu nasci depois. Só que, em algum momento, eu não me sentia como a quarta filha, eu me sentia como a quinta filha. E eu fui fazer movimento sistêmico, eu não fiz só um, não. Aliás, eu não fiz só um com relação a esse tema, né? Mas eu fiz constelação com mais de uma consteladora com relação a outros temas. É porque, assim, quem nunca fez a constelação, eu vou tentar deixar bem claro para quem nunca fez entender e para quem já fez também. Quando se faz a constelação, você vai lidar com um tema, só que outros aparecem. Então, eu só fiz uma vez para encontrar o meu lugar no sistema. Os outros não foi para isso, mas aconteceu. Eu fiz constelação com acho que 3 consteladoras. Uma para encontrar o meu lugar no sistema, que eu estava querendo encontrar mais, saber se realmente estava ali certinho. Fiz com outras consteladoras com relação a outros temas. A minha irmã gêmea, univitelina, fez com outra consteladora e a minha mãe não fez uma constelação, acho que foi um movimento sistêmico. Em todos eles, todas elas falaram pra gente, sem elas nem se conhecem, enfim, todas elas falaram pra gente que existia um outro bebê. E uma outra constelação que eu fiz, em que eu era representante, quando concluí a constelação, eu representei o medo, olha que engraçado, e minhas mãos ficaram muito geladas, eu achei que ali todo mundo estava, era ar-condicionado, a gente colocou um olhinho na mão e tudo, e eu achava que todo mundo estava, e não era, não fazia sentido, já fazia muito tempo. E aí eu fui olhar para essas mãos geladas e para esse medo, e lá, mais uma vez, apareceu quem? Apareceu o terceiro irmão, e o menino. E aí, como é que a gente lida com isso? A gente dá um lugar pra ele. Quando a gente dá um lugar pra ele, a nossa vida fica diferente. Por quê? Porque eu poderia estar no lugar dele. E por isso, tendo algumas questões. Não tive depressão, não tive tentativa de suicídio, como eu estava falando aqui há pouco. Mas pra a minha vida se organizar melhor. Então, ao invés de quarta, nós somos 5 aqui na minha casa. Ao invés de quarta, eu tenho lugar, mudei meu lugar de quinta. E quando a gente passa a ver isso, a nossa vida vai mudando. Portanto, como é que a gente sabe o lugar de gêmeos, por exemplo? É desta forma. É sentindo. Não tem como a gente dizer. O nascimento a gente sabe, mas é sentindo. Sim, e o que aconteceu, né? O que aconteceu com esse outro bebê? Ninguém sabia, ele foi absolvido. Existe isso, existe muito isso de gêmeos. Às vezes vê na primeira ultrassom e depois não vê mais. Nesse caso, nem foi visto na ultrassom. Então, eu morava no interior, não tinha ultrassom assim fácil de fazer como tem hoje, né? Que a gente faz nas primeiras semanas, sabe? Até o sexo do bebê, sexagem, exames, enfim. E desta forma aconteceu. Portanto, irmãos, sobretudo gêmeos, né? Sobretudo não, os gêmeos a gente faz desta forma, tá? Portanto, se existe uma pessoa que foi, um bebê que foi abortado na sua família, não importa se o aborto foi espontâneo, provocado, não importa. A constelação a gente lida sem julgamento, tá? Não importa. Busca não julgar, busca incluir. Como é que resolve a vida desses? Incluindo, por exemplo, não chegou a ser um aborto, mas existiu a energia dele, tá? Na barriga da minha mãe, junto com a minha irmã, eu, minha irmã e esse outro, terceiro. E a gente deu um nome a ele, e a gente rezou pra ele, a gente incluiu ele na nossa vida. E a gente fez vários momentos de mentalização para ele. E não só eu, minha irmã, meus pais. E foi muito bacana, assim, incluir, entendeu? Então, se você sabe que existe um aborto, se você suspeita que existe um aborto, entende em que lugar está esse aborto na família. Entende em que lugar está esse filho que foi absolvido. Entende em que lugar você está. Se você não sabe que tem um segredo, mesmo assim, busca um processo de autoconhecimento, de expansão da consciência, porque você pode chegar a entender. Existem casos de pessoas que acham que tem o pai que tem, e na verdade não é o pai, e aí faz um movimento para o pai ou para a mãe, que sejam biológicos, e eles não entendiam por que não conseguiam incluir aquele pai. Por quê? Porque era um segredo e ele não sabe. Então, segredos e exclusões são 2 fatores que trazem muitas entradas na vida.
da pessoa, fazem com que elas não consigam alavancar, né, ir pra frente. Então, gente, recapitulando, os pais sempre são maiores do que os filhos, tá? Essa é a hierarquia maior que existe. Os filhos jamais vão poder pagar para os pais, pagar entre aspas, o que eles fizeram. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Eles sempre são maiores, eles são mais sábios. Então, busca não se sentir maior, busca não ter pena, ter compaixão do seu pai. Quer ajudar? Ajuda, mas ajuda sem pena. Saiba, ele é muito mais forte do que você. Ele veio antes, ele viveu muito mais do que você. Não ache que ele é um coitadinho porque ele usa um remédio. Não ache que ele é um coitadinho porque ele tem uma inteligência emocional muito baixa. Não ache isso. Isso faz com que você se sinta maior. Isso é ruim pra você e pra ele. E você, como pai, entenda o seu lugar de pai. Você é maior do que o seu filho. Isso não quer dizer que você vai humilhar o seu filho. Muito pelo contrário. Isso quer dizer que você vai passar os melhores ensinamentos porque você é sábio. E o seu filho é menor do que você. Um dia ele vai ser maior do que os dele, né? Você que é casal, faz um processo com o seu marido, com sua esposa, com seu namorado, enfim, de igualdade, a lei do equilíbrio. Se ele trabalha mais, ele tem uma condição financeira melhor, que é para o casal, que é para a família, você pode retribuir de uma outra forma. Você pode retribuir com alguma situação que você possa fazer, com um agrado, enfim, são várias situações. E aqui a gente entra numa live que eu tenho sobre linguagens do amor também, que é maravilhosa pra dar equilíbrio entre o casal, tá, gente? Então, se vocês quiserem, se alguém quiser, me pede no direct que eu posso mandar, enfim, equilíbrio entre o casal. E a live também sobre lei do equilíbrio. E se você tem os seus irmãos, veja onde você está. Você está se colocando como o irmão mais velho? Como o irmão do meio? Como o irmão mais novo? Existe um aborto aí que você sabe, que você não respeita? Você está no lugar daquele? Você acha que existe um aborto, mas você não sabe? Você sente que existe? Você sente que tem algo diferente, que tem algo errado? Você não se sente fazendo parte ali do sistema naquele lugar em que você está? Como é que é pra você? Então vai pensando nisso, vai tentando internalizar isso pra ver se a sua vida vai mudar, e ela vai mudar. Então, gente, sobre lugar no sistema familiar, basicamente são esses 4 pontos. E eu quero agora saber, esse momentinho que eu gosto muito, eu quero saber se a Adriana Pereira está aí, Gi Castelo Branco e Carmen Leal, acho que é isso. Adriana Pereira, Gi Castelo Branco e Carmen Leal. Vão colocando aí o nome de vocês, quem é que está aí dessas 3. Quando eu postar essa live aqui, eu vou tirar a cartinha agora, tá, gente? Essas 3 pessoas. Adriana Pereira, Gi Castelo Branco e Carmen Leal. Quando eu postar a caixinha, coloquem comentar. Caixinha não, quando eu postar a live, coloca lá comentário, eu quero caixinha, ou sobre o que você achou da live, para que na próxima live eu tire cartinha para vocês. Isso é a lei do equilíbrio. E é o que me faz estar sempre aqui, estar querendo sempre estar aqui. Hoje eu... é a Ariana. Desculpa, é a Ariana, não é a Adriana. É isso. Eu escrevi o nome aqui, desculpa. É Piccoli, isso. Eu vou fazer primeiro da Ariana, tá? Primeiro Ariana, depois Piccoli Adri, depois de Castelo Branco e tem Carmen Leal também, não sei se ela está aqui. Então vamos lá, Adriana. Então, gente, essa é a lei do equilíbrio, é o que me faz estar mais aqui com vocês, é o que me faz querer ficar mais tempo aqui com vocês. Gente, isso aqui, pra quem não conhece, não é um baralho, são cartas sistêmicas. Isso que eu vou fazer agora aqui é um momento breve, não é constelação. Isso é um breve momento sistêmico, tá? Então, não é baralho, não tem sequência. Então, eu vou escolher aqui de forma aleatória, eu vou colocar aqui, tá, Ariana? Vou colocar aqui pra você, primeiramente, vou colocar 2 cartinhas, vou colocar uma energia pra representar você, vou baixar mais aqui, vou colocar uma energia pra representar você, e você me fala qual das cartinhas você prefere que eu tire, qual a sua emoção, a sua energia foi maior. Na cartinha aqui é a cartinha 1, e aqui é a cartinha 2. Eu utilizo essas cartinhas em alguns movimentos que eu faço nos meus atendimentos. E aí é feito de uma forma parecida com essa, tá, gente? Mas aqui eu não faço constelação nas minhas lives. Eu faço apenas esses momentos sistêmicos. Cartinha 1, cartinha 2,
para que você me diga, Ariana, o que é que você, qual das duas você escolhe. Depois eu vou fazer com, acho que é Piccoli ou é Piccoli, não sei. A 2 ela escolheu. Então vamos lá. Eu já tiro a outra cartinha, nem olho. Já boto aqui. E vamos ver o que é que saiu na sua cartinha. Saiu assim. Estamos todos conectados através de uma teia invisível. Aqui, ó. Se você quiser tirar print, depois dá pra você ver direitinho. Porque ela fica espelhada, né? Em alguns momentos eu falo sobre a cartinha. Na verdade, é muito mais importante pra você, Ariana, que eu não sei o que tá passando na sua vida. Mas o fato dele falar assim, estamos todos conectados através de uma teia invisível, o que é que acontece? Nós todos, nosso sistema familiar, é como se estivesse ao redor, todos segurando uma corda, uma teia, em que se um puxa para um lado, o outro é puxado do outro. Um puxa para um lado, o outro puxa do outro. Só que aqui tem o seu sistema familiar desta forma. E aqui vai ter um outro sistema familiar do seu marido. E aqui um outro, aqui um outro, aqui um outro. Até que vai chegar no meu. Até que vai chegar no Piccoli. Até que vai chegar no Digi. Vai chegar em todos. Por isso que ele fala uma teia invisível. Porque tudo é sistêmico. Porém, falando do seu sistema familiar, tem tudo a ver com o que estávamos falando aqui, né? Existe essa teia invisível que todos nós estamos conectados. Então, pensa o que está acontecendo na sua vida. Falta conexão em alguma situação da sua vida. Vai pensando, vai mentalizando essa carta, tá? Agora eu vou tirar a representante dela e a cartinha dela para colocar uma outra energia para Piccoli Adri, tá? Vou pegar aqui outras cartinhas que não são aquelas. Vou colocar aqui 2 cartinhas pra você aqui. Vou pegar uma energia, colocar pra você. Nossa. Então, vou colocar aqui. Essa é a cartinha 1. Tá? Por nada, meu bem. Essa é a cartinha 1. Pra Piccoli Adri. Depois eu vou fazer pra Adriana Pereira. Não, Adriana Pereira eu já fiz, né? Ariana. Vou fazer pra Gi Castelo. Isso. E aqui a 2. Se quiser que eu volte, eu volto. É uma energia bem forte a sua, né? Então, me fala, Piccoli Adri, qual das duas você escolhe? Se é a cartinha 1 ou se é a cartinha 2. A 2. Vou tirar aqui, ó, gente. Vamos ver o que é que fala. Honro a vida e a força que vem dos meus ancestrais. Olha que lindo. Honro a vida. Que linda. Honro a vida e a força que vem dos meus ancestrais. Então, seus pais, seus avós, seus bisavós, não sei o que está acontecendo. Você acha que deve honrá-los mais? Você acha que você é maior que eles? Você acha que você é igual? Como é que é isso? Tá? Vai pensando. Aqui é só honrar. Como eu tava falando, honrar no sentido bom, tá, gente? Honrar, vou conversar com vocês um pouquinho sobre a honra. A honra, ela é maravilhosa. Você honrar é justamente você aceitar como eles são, sem precisar você estar próximo a eles, enfim. E tem a honra cega. A honra cega é aquela lealdade que é algo ruim, que é o quê? Que é você fazer exatamente como sua mãe fez, como seu pai fez, mas por amor a eles, tá? Por muito amor a eles, você acaba repetindo. Só que você precisa entender que essa honra cega desse amor, ela não precisa ser levada à frente. Você só precisa ficar com o que é bom, tá? Deles. E esta honra, que a gente fala que é a boa, é você aceitá-los do jeito que eles são. Que eles foram os melhores pra você. Os melhores pais que eles poderiam ser. Se teve alguma decepção, se teve algo que você não concorda, isso veio de antes, veio da história de cada um deles. Entendeu? Ela fala assim, sinto muita gratidão por toda a história deles. Ai, que lindo, Adri, que lindo. Me emocionei. Que linda. Deixa eu pegar a energia que foi bem forte sua. Deixa eu pegar agora aqui a de Gi Castelo. Gi Castelo, você está aí? Vou pegar aqui umas cartinhas pra você. Gratidão dos sentimentos mais lindos que existem. Vocês conhecem, né? O poder da gratidão. Vocês sabem como serem gratos, não só aos pais, né? Mas a tudo. É quando você consegue agradecer até o que você acha que foi ruim na sua vida. Quando você consegue agradecer que perdeu um emprego. Quando você acha que... Eu vou colocar 3, tá, Gi, pra você.
Quando você acha que perder aquele emprego foi ruim. Quando você acha que alguma questão do seu filho não foi legal e você agradece por isso. Você agradece a Deus, você agradece a energia, você agradece ao que você crê. Mas enfim, essa crença. Eu vou colocar aqui uma energia agora pra agir. Aqui. E eu coloquei 3 cartinhas pra você. Não me pergunte por quê, mas eu senti que eu deveria colocar essas 3, então estão aqui as 3. Eu vou colocar aqui na primeira. Eu não sei, parece que tem uma confusão aqui nessas... Uma confusão aqui. Eu vou colocar na segunda. São muitos caminhos na sua vida, não sei. Não sei, não dá pra gente saber, é só que vão chegando as energias, sabe? Vou colocar aqui a terceira agora. Quando a gente faz... Ai, que lindo! Sua irmã acabou de entrar. Lindo, muito lindo, Na constelação vai acontecendo o que tem que acontecer. Então, como eu tava dizendo, quando a gente faz o nosso curso, nossas formações, que são formações de responsabilidade, né, assim, a gente tem momentos muito antes de constelar, muito antes de aprender a fazer, momentos da gente só sentir. A gente passa tempo só sentindo, voltando a sentir. Todo mundo nasce com isso, sabe? Com esse poder de sentir muito mais. Só que a gente vai perdendo com o tempo. Porque a criança chega e diz para o pai que sentiu alguma coisa e o pai acha que o menino tá assustado e diz, não, menino, isso não foi nada não. Sentiu um vento, sentiu alguém, sentiu algo. Entendeu? E a gente volta a ter essa sensibilidade nos cursos que a gente faz de formação. Gi escolheu a cartinha 3. Vamos ver, Gi, o que é que tem na sua cartinha 3? Vamos ver. Gente, Carmen Leal, não sei se ela está aqui ou se ela saiu, mas a próxima pessoa para tirar a cartinha seria ela. Vamos ver. Nossa Senhora, essa carta, ela é maravilhosa. Você pode imaginar que não seja, mas ela é maravilhosa. É muito bom quando você consegue fazer isso. Tem assim, ó, na cartinha. Eu tive raiva. E aí você entende que foi essa raiva. É muito interessante que quando a gente tá fazendo movimentos sistêmicos, movimentos não, constelações, né? A pessoa diz assim, nossa, eu tô sentindo aqui muita raiva dele, e até sente no corpo. Eu queria falar isso pra ele, eu queria falar isso pra ela, ou eu me sinto culpada porque eu sinto raiva da minha mãe, e eu não queria sentir, eu sinto raiva do meu pai. E é necessário que isso aconteça. É bom que isso aconteça, as pessoas ficam um pouco receosas. E eu falo, não, o que é que você quer falar pra ele? Fala, eu tenho raiva de você, ou eu tive raiva de você. Por quê? Só quando a gente consegue ver é que a gente consegue resolver. Se a gente guarda aquilo, a gente não consegue. Depois desse momento de raiva, aí que a gente vai fazendo as movimentações e os movimentos sistêmicos vão acontecendo e a gente vai vendo, nosso corpo vai respondendo, entendeu? Ai, que bom, gente. Então mentaliza aí, vai entendendo. Já fiz cartinhas dessas aqui, já foram início de cura para algumas pessoas que mentalizaram e perceberam. Gente, eu vi que mais pessoas estavam pedindo, mas eu tirei cartinha pra quem estava aqui, participou comigo e tudo. Mas eu vou deixar essa minha live aqui gravada, então você que quer que eu tire cartinha na próxima live, deixa lá, eu quero cartinha. Eu sempre olho os nomes das pessoas ou qualquer comentário pra poder tirar essas cartinhas. Isso que me faz querer estar aqui com vocês. Isso que me faz querer estar sempre buscando os melhores conteúdos de muita responsabilidade. Eu tô com a caixinha aberta, se você quiser fazer pergunta pra mim lá, faz a pergunta. Se você quiser mandar a sua história por direct, faz que eu respondo por vídeo também, porque ajuda você e ajuda outras pessoas. Então eu sempre busco essa conexão, ter uma pessoa que vai ajudando a outra. E outra vai ajudando a outra, enfim. Então, se você quiser que eu fale sobre a sua história, explicando sobre algum conteúdo, isso pode lhe ajudar muito. Não é um processo de constelação, tá? Como eu faço alguns exercícios, tem lives que eu faço exercícios sistêmicos aqui, pessoas se emocionam muito e conseguem se conectar bastante com elas mesmas. Também não é um processo de constelação, mas pode ser o início de uma cura. Muitas das vezes é o início. Por quê? Quando você passa a ver a constelação, você passa a enxergar o mundo de uma outra forma. Então você está ali constelando o tempo todo. Às vezes numa conversa com um amigo você está fazendo isso. Entendeu? Então, gente, eu agradeço muito, muito, muito pela presença de todos vocês aqui. Eu não consigo deixar de estar aqui, só se realmente for um imprevisto, mas eu sempre estou aqui, geralmente às terças-feiras. E às vezes eu mudo um pouquinho o horário, meia horinha,
porque não tem como. Mas eu sempre estou aqui. Hoje eu estou aqui, nem falei pra vocês antes, mas estou aqui com muito dor de cabeça. Pela correria mesmo do dia a dia, mas quando eu terminar a live vou me cuidar mais um pouquinho aqui. Mas não poderia deixar de jeito nenhum de estar aqui. Se em cada live que passam várias pessoas eu ajudar a uma pessoa só, eu já sou muito grata e muito feliz. Então, muita gratidão por todos vocês estarem aqui. Me sinto muito honrada por todos vocês estarem aqui me ouvindo nesse tempo. Então, até a próxima semana estarei aqui com temas maravilhosos. Se quiserem colocar na caixinha também, eu sempre pergunto temas que vocês mais gostam, que vocês mais querem. E sempre estou dando muita atenção a todos esses, tá bom, gente? Então, boa noite a todos vocês, 55 minutos, não tem jeito. Eu sempre falo que vão ser 40, 45, mas eu sempre passo. Espero que vocês tenham gostado. Você que está assistindo aqui depois, espero que tenha gostado também. Então é isso, gente. Um beijo, boa noite, fiquem com Deus.